Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um evento aqui no canal do Focus Concurso. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e eu preparei essa aula especialmente para você que vai fazer o concurso da PCDF. Então bora lá! Antes de começar esse encontro, eu tenho que te dar uma advertência que é muito importante. Se você não está inscrito ainda no canal aqui do Focus Concursos, se inscreva agora mesmo. Siga também a gente nas redes sociais, tanto lá no Insta e também curta a página no Face. E ouça essa ferramenta incrível que são os nossos podcasts. Eu também te convido aí para me acompanhar também no meu Insta, no @phelene. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e agora eu quero tratar com vocês sobre um assunto muito importante que está expresso nesse edital desse concurso aí, que será, quiçá, o maior concurso das carreiras policiais do ano de 2020. Vem aqui comigo. Olha só o que está expresso no seu edital aqui no campo de direito penal. Nós temos o seguinte: em conhecimentos específicos, o examinador vai exigir o quê? O conhecimento da aplicação da lei penal, princípios, lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, lei penal excepcional, especial e temporária, contagem de prazo e retroatividade da lei penal, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública e ainda disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Nesse encontro aqui, nós vamos ter o objetivo de estudar um desses tópicos previstos no edital. Eu quero cuidar com vocês sobre o princípio aqui da legalidade e um desdobramento que reflete na lei penal no tempo, que é muito importante você saber. Vem aqui comigo então, vamos aprender então uma dimensão geral do princípio da legalidade, que é o princípio que todo mundo sabe, se você já estudou um pouquinho de direito penal, que aparece estampado lá no artigo 1º do Código Penal. No entanto, ele também é um princípio que tem previsão expressa no texto constitucional e também aparece lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Em resumo, o que você tem que guardar com relação ao princípio da legalidade? Lembra que o texto do Código Penal dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem a pena sem prévia cominação legal. Tem que tomar cuidado então. Para você falar que existe um crime no Brasil, deve haver uma lei prévia, uma lei anterior com relação a esse comportamento, beleza? Por isso que a gente vai falar de comportamento típico, tipificado na lei. Uma observação importante. A lei está falando ali de crime, certo? Professor, mas esse princípio abrange as contravenções? Abrange. Vem aqui comigo no quadro. Olha só, com relação a essa expressão crime, é importante você saber, e isso já foi objeto de questão de prova, que, na verdade, a ideia ali é falar de infração penal. E infração penal é um conceito genérico que abrange tanto os crimes quanto as contravenções. Contravenções penais. Lembrando que no Brasil, crimes são sinônimos de delitos, ok? Então, é correto afirmar que o princípio da legalidade, ele se aplica com relação aos crimes e com relação às contravenções. Então, na hora que você lê a palavra crime ali, lembra que ali o sentido é de infração penal, que é um conceito mais amplo. Agora, outra coisa importante. A lei ali fala em pena. Quando você pensar em pena na dimensão do princípio da legalidade, nós não podemos pensar estritamente a pena na forma que disciplina o Código Penal, somente as privativas de liberdade, restritiva de direitos ou a multa. Nós temos que pensar aqui em sanção penal. Então, de forma genérica, essa expressão também vai aparecer indicada ali. Por quê? Nós vamos abranger tecnicamente tanto as penas que aparecem lá no artigo 32 do Código Penal, certo? Que são privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, como também, e isso já foi objeto de questão, as medidas de segurança. Medidas
de segurança. Beleza? Que é um tópico que aparece no Código Penal a partir do artigo 96, mas que não será objeto de questão da sua prova, ok? Esse tópico aqui não vai cair de forma específica na sua prova, ok? Mas pode vir uma questão perguntando se o princípio da legalidade se impõe no caso das medidas de segurança. Aí vai estar correto também, porque a gente não trabalha com conceito estrito de pena a partir da leitura do texto constitucional do Código Penal. Guardou isso? Beleza. O que mais que eu tenho aqui para te destacar com relação a esse princípio? Olha aqui, deve existir lei formal definindo quais condutas serão consideradas criminosas. Gente, aqui uma observação. Tem alguns autores que preferem a terminologia reserva legal ou estrita legalidade, que trabalham aqui paralelamente com essa ideia de princípio da legalidade. Por quê? Porque se você pensar em legalidade, legalidade envolve lei, né? Então poderia envolver qualquer ato normativo, decreto, poderia envolver medida provisória, poderia envolver qualquer espécie ali de ato normativo. E aí eles falam em estrita legalidade ou reserva legal, porque quando a gente vai falar em matéria penal, nós precisamos de uma lei federal, uma lei ordinária ou uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional, beleza? Mas para fins de prova, essa diferença entre reserva legal e legalidade, você não precisa se preocupar porque é tratada como sinônimo, beleza? Guarda então que eu preciso, para trabalhar em matéria penal, com uma lei ordinária ou uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional. O que mais que é importante aqui, ó? Como desdobramento desse princípio da legalidade, eu destaco para vocês uma citação do professor Juarez Cirino dos Santos, que vai dizer o seguinte para nós, ó, que o princípio da legalidade, ele é o mais importante instrumento de proteção individual no Estado democrático de direito, porque ele proíbe, e aqui vem os desdobramentos do princípio da legalidade, ele proíbe a retroatividade como criminalização ou agravação da pena de fato anterior, ele proíbe o costume como fundamento ou agravação de crimes e penas, e ele proíbe a analogia como método de criminalização ou de punição de condutas. E ainda, ele proíbe a indeterminação dos tipos legais e sanções penais. Muito cuidado com isso aqui, porque em resumo, eu preciso que você guarde para sua prova 4 características da lei penal. Lembra comigo que, de acordo com o princípio da legalidade, a lei penal ela deve ser o quê? Ela deve ser uma lei estrita. Ela deve ser escrita, certa e prévia. E como consequência de cada uma dessas características, na sua prova você tem que lembrar aqui, ó, o fato dela ser estrita é que ela proíbe a analogia contra o réu. Gente, analogia é uma técnica que a gente tem de interpretação, uma técnica para sanar lacunas no nosso ordenamento jurídico. E você não pode pegar e empregar a analogia para sanar uma lacuna, para ampliar um sentido de um texto em prejuízo do réu, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. A analogia ela é proibida se for em malam partem, ou seja, para prejudicar a pessoa ali que está sendo condenada, ok? Olha só, o que mais aqui, ó? A lei ela deve ser estrita, ou seja, é proibido nós utilizarmos o costume como ferramenta para incriminar, ok? Toma cuidado com isso. E também a gente tem como proibição a criação de tipos penais vagos e indeterminados. A lei penal ela tem que ser certa, deve ser taxativa ao elencar o que vai ser criminalizado ou não. E para fechar a ideia de legalidade, lembra que a proibição de que a lei penal incriminadora ela seja anterior aos fatos, certo? O que eu trouxe aqui para vocês? Que é proibida a aplicação da lei penal incriminadora a fatos não considerados crimes praticados antes de sua vigência. E é a dimensão aqui que pode aparecer na sua prova com relação ao princípio da anterioridade. Toma cuidado então com relação a isso, meus queridos. Por quê? Olha só, a lei penal ela deve ser anterior àquilo que eu vou considerar crime. Não pode vir, então, uma lei posterior e falar, ó, o comportamento anterior era crime. E aí a gente trabalhar com responsabilidade penal. E nesse tópico aqui, eu já avanço
para um desdobramento do seu edital com relação ao princípio da legalidade, que é o movimento da lei penal no tempo. Então, a partir dessas características aqui, a gente vai ver que isso tem tudo a ver com um tópico que pode aparecer na sua prova e que eu arrisco aqui como questão para você garantir. Gente, eficácia da lei penal no tempo. Guarda o seguinte aqui. Olha só, a primeira afirmação já é muito importante e você tem que ter em mente que, como decorrência do princípio da legalidade, a gente aplica como regra a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Esse termo latino, ele aparece em provas, tá bem? A banca CESP, que é a nossa banca examinadora, né, hoje chamada de Sebrasp, ela utiliza essa terminologia. Então você tem que guardar esse termo aqui, tempus regit actum, beleza? Significa dizer que a lei penal, ela aplica-se ali no momento da realização do fato criminoso. Então houve o fato considerado criminoso, a gente aplica aquela lei penal que está vigente naquele momento. Em outras palavras, é isso. No entanto, essa lei ela pode se movimentar no tempo. E aqui vem duas terminologias que eu quero destacar para vocês. Mas antes, uma genérica. Olha aqui comigo na tela. Excepcionalmente, será permitida a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, desde que em benefício ao réu, e a esta possibilidade conferida à lei de movimentar-se no tempo para beneficiar o réu, dá-se o nome de extratividade. Extratividade, então, é o nome dado ao movimento da lei no tempo. Agora, vem aqui. A extratividade, ela deve ser compreendida como gênero do que são espécies. Aí vem a grande sacada. A retroatividade, que é a capacidade da lei penal, tem para ser aplicadas a fatos praticados antes da sua vigência, e a ultratividade, que representa a possibilidade da aplicação da lei penal aí mesmo após a sua revogação ou cessação de efeitos. Beleza? Então, ó, essa capacidade da lei se movimentar no tempo nós chamamos de extratividade. Foi para trás, aí a gente tem retroatividade. Agora, foi para frente, ultraatividade. Vem aqui no quadro, então, para você fazer um esqueminha no seu material e não se esquecer disso. Lembra aqui que o fenômeno da lei movimentar-se no tempo nós chamamos de extratividade. Extratividade. Esse é o nome do fenômeno da lei se movimentando no tempo. Se ela se movimentar para trás, aí nós chamamos de retroatividade. Beleza? Agora, se ela se movimentar para frente, isso nós chamamos de ultratividade. Ultratividade. Ok? Então, foi para trás, retroatividade, para frente, ultratividade. São espécies do gênero extratividade que diz respeito à movimentação da lei no tempo. Agora, vamos aqui ver um tópico que é muito legal e, para tanto, eu vou trazer uma tabela com algumas hipóteses onde você vai ver nitidamente a movimentação da lei no tempo. Olha aqui comigo no quadro, que bacana esse quadro que eu trouxe para vocês, que você tem que copiar aí no seu material para você revisar isso e não errar na hora da prova. Olha aqui comigo. Sucessão de leis penais no tempo. Então, ó, vamos imaginar que existia um tempo anterior, tempo 1, e um tempo posterior, tempo 2. E olha só os fenômenos que vão ocorrer. Na primeira hipótese aqui, nós temos um fato que era considerado indiferente penal, ou seja, um comportamento que não era considerado criminoso, beleza? E aí vem uma lei posterior e criminaliza esse fato, beleza? Então vem uma lei posterior que criminaliza esse fato. Como desdobramento do princípio da legalidade, a gente viu, então, que a lei ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Então, essa lei nova que criminaliza esse comportamento só aplica dali em diante, dali para frente. Então, imagina aqui,
no tempo 1 aqui, portava uma caneta, certo? Vem uma lei posterior e fala que o porte de caneta é crime. Eu vou ser atingido por essa novatio legis aqui, impeius, nessa nova lei que veio e criminalizou esse comportamento? Não. O fenômeno que deve ocorrer aqui é o da irretroatividade da lei penal. Guarda essa informação. Fácil, não? E isso nada mais é do que um desdobramento do princípio da legalidade, dentre as consequências que a gente viu e você muito bem sabe. Agora pensa na segunda situação aqui comigo. No primeiro momento, o fato é considerado como crime. E aí depois vem uma nova lei e o torna irrelevante penal. Podemos dizer que vem um fato ali que a princípio era considerado crime e posteriormente vem uma lei e fala, ó, isso aí não é crime não. Essa lei vem e descriminaliza esse comportamento. Nesse caso aqui, ocorre um fenômeno que pode cair na sua prova sim e que é muito bem explorado pela banca examinadora, que é o denominado fenômeno da abolitio criminis. Abolitio criminis. Lembra que esse termo latino tem tudo a ver com a abolição do crime. Então vem uma lei nova e descriminaliza a conduta anterior. Entendeu? Nesse caso aqui, uma observação, e eu trago para você aqui, ó. Olha só, um exemplo que é clássico, provavelmente você já ouviu falar se você já estudou direito penal, mas se você nunca ouviu falar, esse exemplo é muito bom. No Brasil, a Lei 11.106 de 2005, ela revogou alguns dispositivos, mas dentre eles, ela revogou o crime de adultério. O crime de adultério, que aparecia no artigo 240 do Código Penal. E aí, tendo em vista justamente que o bem jurídico que era objeto de tutela seria a fidelidade matrimonial recíproca e que deixou de possuir ofensividade penal, devendo eventual infração daquele dever conjugal ser resolvida na esfera lá do direito civil. Em outras palavras, veio uma lei e falou, ó, traiu o marido, traiu a esposa, nesse caso aí, ó, não há que se falar em crime. Você pode resolver essa bronca aí lá no direito civil, mas aqui em direito penal eu não vou considerar esse comportamento mais criminoso. Então, perceba, era crime, aí vem uma lei, descriminaliza. O nome desse fenômeno é abolitio criminis, beleza? O nome desse fenômeno é abolitio criminis. Mas cuidado, você tem que tomar cuidado porque abolitio criminis não se confunde com o princípio da continuidade normativo típica. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Olha só, a abolitio criminis representa a supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. De outra banda, o princípio da continuidade normativo típica significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém, com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador nesse caso é que a conduta permaneça criminosa. Toma cuidado. Quando você tiver a migração de um conteúdo criminoso para outro dispositivo legal, aí não é abolitio criminis, tá bem? E um caso muito emblemático onde isso aconteceu foi no atentado violento ao pudor. Antes da reforma que a gente teve lá nos crimes contra a dignidade sexual, uma reforma que houve lá no ano de 2009, o crime de estupro era somente a conjunção carnal. Ato libidinoso, ou seja, qualquer outro ato diverso que vise satisfazer a lascívia daquele sujeito, entrava como atentado violento ao pudor, que era o 214. Só que aí veio a lei que reformou essa parte do Código Penal, revogou o 214 e alterou a redação do 213. Agora o estupro abrange tanto a conjunção carnal como a prática de qualquer ato libidinoso. Perceba que o conteúdo proibido, ele só migrou de um dispositivo para outro dispositivo. Continuou sendo crime. Isso é abolitio criminis? Não. Isso é a manifestação do princípio da continuidade normativa típica. E você não pode confundir essas situações. Beleza? Guardou? O que mais? Olha só aqui comigo na tela, terceira situação. Lei
que era mais severa, e aí vem uma nova lei que é mais branda. Nesse caso, a gente teve uma novidade legislativa que veio para melhor. O nome técnico em latim que a gente dá a esse fenômeno é novatio legis in melius. Se veio uma lei posterior que melhora a situação, essa lei tem o poder de retroagir. Então a gente fala que é perfeitamente possível esse movimento da retroatividade. Entendeu? Fácil? Então guarda essa questão aí que é muito importante na sua prova. Imagina só que, por exemplo, vem uma lei aqui que diminui a pena do crime. Perfeitamente possível haver uma alteração legislativa nesse sentido. Então, uma novatio legis in melius para melhor, e isso tem o condão de retroagir. Agora, pensa na outra situação aqui que eu destaquei. Imagina que eu tenho uma lei que era mais branda, e aí a lei posterior, ela passa a ser a mais severa. Então, por exemplo, a gente tem um aumento de pena. A pena antes, professor, era de 2 a 4 anos, por exemplo. Agora ela é de 8 a 10. Olha só, nós temos aqui o quê? Uma novatio legis, mas impeius, para pior. E se tem uma novidade que piora a situação, isso retroage? Não, é o mesmo raciocínio de quando você criminaliza uma conduta que anteriormente era indiferente. Aí eu tenho o quê? O fenômeno aqui do novatio legis impeius. E aqui, pessoal, vai ocorrer a ultratividade da lei penal mais benéfica. Como assim, professor? A lei que valia no tempo da infração é a que vai ser aplicada e não a lei nova, porque essa lei nova ela não tem o poder de retroagir. Beleza? Ok? Fácil? Muito bem. E a última hipótese aqui, ó. Fato que era considerado criminalizado, e aí o conteúdo típico criminalizado, ele migra para outro tipo penal. É o que aconteceu no exemplo que eu dei ali do atentado violento ao pudor e no crime de estupro. Ó, o 214, que previa os atos libidinosos, ele migrou para dentro do 213. E aí, houve abolício crimes? Claro que não. Desapareceu o crime? Claro que não. Continuou sendo crime. Aí, nesse caso, é o fenômeno aqui que decorre do princípio da continuidade normativo-típica. Com esse quadro aqui, não tem como você perder uma questão na hora da prova com relação à sucessão de leis penais no tempo. Mas antes da gente resolver algumas questões sobre esse assunto, eu quero trazer um teor de uma súmula que o CESP é apaixonado e que, se você aí é marinheiro de primeira viagem, está começando agora seus estudos, você pode ser surpreendido com essa súmula e acabar incorrendo em erro. Toma cuidado aqui comigo com relação ao teor da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. O que essa súmula fala? Diz que, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professor do céu, por que o STF faz esse raciocínio? Toma cuidado. Isso aqui eu quero esquematizar na lousa para você não errar na hora da prova. Então você tem que guardar que isso vale com relação a crime permanente, e isso vale com relação à continuidade delitiva. Exemplo de crime permanente que é muito bom. Imagina só o crime de sequestro. Pensa lá comigo. Ó, sequestro. Imagina que a pessoa aí, ela foi capturada pelos sequestradores. Vamos pensar uma data. Em 20 de abril de 2020. Beleza. Foi capturada. E aí, beleza. Tá lá escondida, a vítima está nas mãos dos sequestradores, certo? E ela fica lá por determinado período de tempo no cativeiro. Imagina que ela é resgatada pela polícia lá em 20 de julho de 2020. Beleza? Aí ela é resgatada. Concorda comigo que aqui a gente está diante de um crime permanente? Porque, ó, a consumação, ela está se prolongando no tempo. Enquanto a vítima está sob poder do sequestrador, o crime ali, ele está
se consumando. A ideia da súmula é o seguinte: imagina que nesse momento aqui havia uma lei que trazia uma pena, por exemplo, para esse comportamento, vamos pensar aqui de forma exemplificativa, de 2 a 4 anos, beleza? Só que no meio do caminho surge uma nova lei pior, e essa lei nova aumenta a pena desse crime para 10 a 15 anos. Beleza? O que o STF está falando? Olha só, eu vou aplicar a lei que é mais branda ou a lei que é mais gravosa? Imagina que no meio do caminho surgiu uma lei mais gravosa. Eu aplico a mais branda ou a mais gravosa? Nesse caso, como a consumação se prolonga no tempo, a gente aplica a lei mais gravosa, ok? O mesmo raciocínio vale para a continuidade delitiva. Continuidade delitiva aparece lá no artigo 71 do Código Penal. Imagina que o sujeito praticou um furto, depois praticou um outro furto, depois praticou um outro furto. Existindo ali, mesma circunstância de tempo, espaço, é o mesmo crime e assim por diante, para o direito penal a gente considera uma única infração, ok? Se porventura vir uma lei aqui no meio do caminho e aumentar a pena do furto, essa lei, ainda que mais gravosa, ela vai ser aplicada a todo esse caso concreto, tá bem? É o mesmo raciocínio que o crime permanente. Eu quero que você decore o teor, então, dessa súmula. E você vai ver daqui a pouco que ela é muito explorada aqui, principalmente pela nossa banca examinadora, a Banca CESP. Olha o teor da súmula, então. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, ok? Melhor exemplo de crime permanente é o sequestro ou cárcere privado. Ok? E aí pensou aqui em continuidade delitiva, pensa na sucessão de crimes ali da mesma natureza, que foram praticados no mesmo contexto e assim por diante. A origem dessa ideia de continuidade delitiva, ela nos remete à Idade Média, porque a gente tem aqui um benefício. Ao invés de eu considerar 3 infrações penais, eu considero apenas uma. É uma ficção jurídica. Isso foi criado para evitar que, por exemplo, se o sujeito ele praticasse numa mesma noite 3 furtos, ele fosse condenado à morte, ele fosse condenado à forca, entendeu? Então, continuidade delitiva é um benefício que aparece lá na parte de teoria da pena, artigo 71 do Código Penal. Guarda isso então, essas duas situações, se aparecer uma lei no meio do caminho, ainda que seja mais gravosa, essa lei mais gravosa é aplicável sim, nesse caso concreto. Guardou? Muito bem, com isso a gente pode avançar aqui. E agora vamos resolver algumas questões para a gente fixar esse conteúdo e não errar na hora da prova. Olha aqui comigo. No âmbito do direito penal, aplica-se em regra o princípio do tempus regit actum, por meio do qual se deve aplicar a lei penal em vigor na data da prática do ato delituoso. Até aqui, certo? No entanto, se a nova lei, mesmo não estando em vigor na data do crime, for mais benéfica ao acusado, deverá retroagir para ser aplicada no caso concreto. Certo ou errado? Certo, galera. Certíssimo, de acordo com o que a gente viu. No primeiro momento, a previsão do tempus regit actum, e com relação ao segundo momento, a gente tem uma novatio legis in melius, ok? Tem uma lei melhor e aí ela pode retroagir. Lembra que a gente não pode retroagir se for para pior, para criminalizar um comportamento ou quando aumenta-se a pena. Show! Próxima questão aqui no quadro. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a administração pública, julgue o item a seguir. Olha só, essa é a nossa assertiva. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou abolício criminis. Exatamente o que eu falei. O conteúdo lá do 214 migrou para o artigo 213. Então, pois houve continuidade típico-normativa do fato criminoso. Certo ou errado? Certíssimo também esse enunciado. Mais uma questão aqui resolvida. Vamos lá, próxima questão. Olha só.
Com relação ao tempo e lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Olha só exatamente o que eu trouxe aqui, ó. Entrou uma lei mais gravosa. Antes de cessar aqui a permanência ou antes de cessar a continuidade, essa lei é aplicável? Sim, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Item, portanto, correto, item correto, alternativa correta. Aí, mais uma questão correta para nós. Vamos lá, mais uma questão aqui, ó, para a gente fixar o conteúdo. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julguem o item que se segue. Uma questão envolvendo lei penal no tempo. Olha só, situação. Um crime foi praticado durante a vigência de lei, que combinava uma pena de multa para essa conduta. Beleza, então era só punido com multa. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime pena privativa de liberdade. Olha só, era punido com multa, vem uma lei que agora torna essa punição privativa de liberdade. Houve uma reforma para melhor ou para pior? Pô, bem para pior, né? Piorou muito. Novatio legis impérios. Essa nova lei retroage? Olha aqui comigo. Assertiva. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Perfeito, é isso mesmo. Essa nova lei, gente, essa nova lei ela não volta. A gente vai aplicar a lei que valia ao tempo da infração que era melhor. E esse fenômeno é o fenômeno da ultraatividade, conforme a gente viu. Beleza? Agora aqui, gente, para fechar. Olha só. Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca dos crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Olha esse item aqui comigo. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. A gente viu, e é mais uma questão CESP sobre esse assunto. Percebeu que o CESP gosta muito de cobrar a súmula 711? Porque essa súmula derruba aquela pessoa que está começando agora o estudo do direito penal. Porque ela, se você só lembrar que, vem uma lei mais gravosa, ela não retroage, você erra uma questão dessa, porque, excepcionalmente, se a gente estiver trabalhando com crime permanente ou continuidade delitiva, vai aplicar a lei mais gravosa se ela entrar em vigor antes da cessação da permanência ou da continuidade. Portanto, item correto, mais uma alternativa correta aqui que você deveria ter assinalado. Com isso, a gente finaliza aqui mais um evento aqui no canal do Focus Concursos. Se você gostou desse evento, se foi proveitoso para você e se você vai garantir mais uma questão na sua prova, comenta aqui embaixo, deixa seu like, me acompanha lá nas redes sociais no @phelene. Siga meu Insta, portanto, eu também tenho um canal no YouTube, siga lá e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a programação do Focus Concursos. Te vejo no próximo evento, um forte abraço!